lá no CRM, aquelas três letrinhas, CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Aqui no estado da Paraíba, nós vamos falar sobre a atuação do CRM e também sobre uma nova plataforma que tem uma utilidade e uma relevância social muito importante. Sobre esse tema, vou receber aqui nos estúdios o presidente do CRM do estado da Paraíba, doutor Bruno Leandro. Doutor, bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Tudo bem a todos que estão nos assistindo aí em casa. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, que certamente já sempre escuta falar, CRM. O que é que significa CRM? É o Conselho Regional de Medicina, no caso do estado da Paraíba. Nós somos 27 no país, cada estado tem o seu. E acima do CRM está o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM. Quanto à questão da atuação, qual é a atuação do CRM em si? É uma entidade que dialoga, que comunica mais com a classe médica, mas que tem ali uma relevância que abrange toda a sociedade, não é isso? Com toda certeza. Nós temos três funções principais, que é de fiscalizar. Nós fiscalizamos todos os serviços de saúde. Então, quando a gente fiscaliza os serviços de saúde, nós buscamos dignidade para o médico trabalhar, para que a população também tenha dignidade no seu atendimento. Ou seja, se está faltando ali uma medicação, se está ali faltando um equipamento, se está ali faltando recurso humano, o próprio médico, nós fiscalizamos e solicitamos aos gestores para contratação ou para regularizar essas inconformidades. Isso é para quê? Para devolver à população condições dela ser bem atendida. Nós também temos a parte de documental, que é a secretariada, e nós temos também a parte de corregedoria, que também é importante. Quando existe uma denúncia da população ou de algum órgão de fiscalização, como o Ministério Público, nós temos que apurar se aquele médico teve ou não teve alguma infração do Código de Ética Médica. Mas nós temos ainda duas outras funções que eu acredito que seja bastante relevante, inclusive para a sociedade, que é a de educação continuada, ou seja, nós fazemos curso para que os médicos se mantenham atualizados, e também nós temos uma função muito importante que é de humanização, para fazer com que esse contato do médico com a sociedade seja cada vez mais humanizado. Quanto a essa questão da quantidade de profissionais aqui no estado da Paraíba, inclusive há uma discussão dentro do meio médico quanto à questão da quantidade de profissionais. Em alguns locais nós observamos algumas áreas com muitos profissionais, outras que ainda são descobertas que não existem profissionais. Como é que é essa questão da realidade hoje de profissional por habitante no estado da Paraíba? Hoje nós temos 12 mil médicos ativos aqui na Paraíba. O número que o Ministério da Saúde considera como ideal é um para cada 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Nós temos até mais na Paraíba, nós temos 3,7 médicos para cada 1.000 habitantes, mas eles estão concentrados ainda na região metropolitana de João Pessoa. 60% dos médicos da Paraíba estão por aqui, 20% em Campina Grande e 20% no restante do estado, ou seja, ainda está mal distribuído. E parte dessa distribuição irregular tem a questão da estruturação dos serviços de saúde, principalmente no interior do estado, e também a falta de um plano de carreira médica. Porque hoje o médico que vai para o interior, ele fica muito à mercê do político local. Nós estamos aí em tempos de política municipal e, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, a saúde é colocada como moeda de troca. E isso é muito ruim, isso afasta alguns profissionais, e o que a gente precisa é de uma carreira de Estado que valorize o médico que fixe naquele local. Ou seja, se ele vai lá para o município de Ibiara, por exemplo, lá de Conceição, que quando ele for lá e passar 3, 4, 5 anos naquela mesma localidade, ele tem um reconhecimento através de estrutura, através de carreira, através de salário. E assim a gente consegue estimular o médico a se qualificar, a permanecer naquela comunidade mais distante e fazer com que ele não fique atrelado a um governo municipal, mas sim a um governo federal, que tenha uma gerência melhor sobre isso. Quanto à questão da quantidade de profissionais, os profissionais que saem a cada semestre, a cada ano para o mercado de trabalho, há algum tipo de preocupação quanto à questão do ponto de vista de encontro de trabalho? Porque, por exemplo, hoje nós já encontramos alguns profissionais com dificuldades de encontrar trabalho. Que realidade é essa do mercado de trabalho da medicina? Nós temos aí cerca de 1.200 médicos que são formados por ano. Eu me formei... Somente aqui no estado? Somente aqui no estado. Quando eu me formei, em 2006, vai fazer 20 anos, nós tínhamos 2 faculdades de medicina e se formavam 180 por ano. Agora nós temos 10 faculdades de medicina, se formam 1.250, tem 1.250 vagas. Mas até o número de formados é maior, porque às vezes vem alunos transferidos. E também a Paraíba está virando um grande polo de residência médica, ou seja, os médicos estão conseguindo se qualificar aqui. Aqueles médicos que iam para São Paulo, para Recife,
para voltar especialistas, hoje muitos já fazem essa residência médica aqui, o que é um ponto positivo, mas também acumula mais médicos no estado. Então, a nossa preocupação é porque no Brasil como um todo tem saído 40 mil médicos por ano, mas só tem 16 mil vagas de residência médica, que é a pós-graduação que o médico se torna especialista. Ou seja, eu vou ter mais médicos não especializados do que médicos especializados. E isso, obviamente, é ruim por conta da própria qualidade de atendimento e pela especificidade que as pessoas, às vezes, precisam de um cirurgião vascular, precisam de um cirurgião oncológico, precisam de um oncologista, precisam de um radioterapeuta. Ou seja, onde é que a gente vai formar essas pessoas? E dentro dessa realidade de médico generalista, nós temos uma grande dificuldade hoje no mercado de trabalho. Já existe isso como realidade. Quero aqui lhe falar que nós estivemos com o presidente da OAB, né, o Dr. Adson, agora na última quarta-feira, e ele me falou que se formam 1.200 advogados por ano. Nós já estamos formando mais advogados do que médicos na Paraíba. Nós temos 22 mil advogados na Paraíba e 12 mil médicos. Daqui a pouco nós ultrapassaremos. Teremos mais advogados, menos advogados e mais médicos. E a gente sempre soube que o número de advogados é um número grande, é um número expressivo. Imagina, a medicina está superando isso. E isso não é um dado positivo, porque não é só aumentar a quantidade, eu tenho também que ver a qualidade, né, desses médicos. Nós estamos formando médicos em quantidade grande, mas em qualidade boa. Para fazer com que essa qualificação fosse testada, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal defendem a prova de proficiência, que seria a prova de ordem, que a advocacia já faz, e a gente fazendo essa prova de proficiência, nós avaliaremos tanto a qualidade do médico formado, como da faculdade, que é o centro formador. Doutor, lidar com vida requer preparo, requer estudo, requer uma dedicação e requer uma comprovação também. Quanto à questão de um profissional especialista para uma determinada área, há uma preocupação, inclusive, da população quanto ao receio, muitas vezes, de ir a um profissional e saber se realmente é aquele ou não o profissional para lidar com sua situação. Como é que o cidadão que está em casa pode ter a garantia, pode ter a certeza que realmente é aquele profissional para lidar com a situação? Todo profissional médico, ele tem duas formas de se tornar especialista. Ou ele faz a residência médica, que é essa pós-graduação padrão ouro de formação, ou ele, com algum tempo de serviço, presta uma prova pela sociedade a qual ele está na especialidade. Por exemplo, eu sou pediatra, então tem a Sociedade Brasileira de Pediatria. O geriatra, da mesma forma. Então, ele presta a prova para aquela sociedade e ganha um título de especialista. Com esse título e com essa prova de residência, ele vai lá ao conselho e registra a sua especialidade. A gente chama de RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Esse RQE ele é público. Qualquer pessoa pode entrar agora no seu buscador, o mais famoso é o Google, coloca o nome do médico, o nome e o sobrenome, ou então coloca o nome Busca Médico. Quando colocar Busca Médico, ele vai clicar no nome do médico e vai saber se o CRM dele está lá registrado e se o RQE também está registrado. Só pode se dizer especialista o médico que tiver RQE. Então, se vocês forem buscar o nome do seu médico, ele disse que era psiquiatra, por exemplo, para ele ser psiquiatra tem que ter o RQE registrado lá no site do Conselho. O CRM está lançando um aplicativo importante quanto à questão de atestado, que é outra discussão quanto à questão de atestado falso, que nessa oportunidade o médico é vítima, muitas vezes, que tem o seu nome ali utilizado de forma indevida. Que aplicativo é esse para a sociedade que será lançado em breve? O Conselho Federal de Medicina, em parceria com os conselhos regionais, está fazendo o Atesta CFM. Atesta CFM é um site e um aplicativo, e esse site, esse aplicativo, ele vai coibir, vai proibir, vai fazer com que não haja atestados falsos. Hoje, infelizmente, Bruno, 30% dos atestados são falsos. 30%. 30%? 30%. É muita coisa. São prejuízos bilionários para as empresas, para o país e, é óbvio, além do crime de falsidade, que é uma coisa que a gente tem que combater. Então, com este aplicativo, somente o médico vai ter acesso à sua conta e sua senha e ele já vai sair com um QR Code, já vai sair todo identificado. E quando esse atestado for apresentado à empresa, essa empresa, com esse mesmo link, vai conseguir verificar se esse atestado foi ou não foi emitido pelo aquele médico. Então, nós vamos ter uma segurança muito maior, nós vamos ter um controle muito melhor, nós vamos diminuir a possibilidade desse crime
e nós vamos fazer com que o nosso país, inclusive, se recupere do ponto de vista econômico. Quanto a essa questão relacionada a esse percentual que chama a atenção de 30% dos atestados que são falsos, como é que se dá essa falsificação na prática? Vocês já conseguiram chegar ao rastreio? Quem é que está atuando para isso acontecer? Na verdade, existem diversas formas. Por exemplo, tem roubos de talonário, né, roubos de carimbo, fabricação de carimbo de forma indevida e até mesmo no talonário, porque hoje, infelizmente, é frágil. Hoje é um pedaço de papel que se imprime em qualquer canto, um carimbo do médico, infelizmente, não é difícil de fazer, e isso é feito, às vezes, por pessoas aleatoriamente ou até mesmo especializadas. Nós já pegamos, por exemplo, a Polícia Federal já esteve em grandes centros como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, onde clínicas estavam vendendo atestado médico por um valor, inclusive, irrisório, de 10 a 30 reais. E, obviamente, que uma pesquisa que foi feita em um centro urbano verificou que a quantidade de atestados de uma determinada empresa, 30% dela, ou seja, 3 de cada 10 atestados eram falsos. Isso traz um prejuízo bilionário para o nosso país e nós temos que combater essa fraude com bastante força. E é isso que o Conselho tem feito. Doutor, para quem está em casa agora, que precisa buscar de alguma forma o serviço CRM, seja para tirar alguma dúvida, até mesmo para fazer alguma denúncia, quanto à questão, o senhor falava logo no início da fala, quanto à questão da atividade fim profissional lá na ponta, Sim. de alguém que não está com condições de trabalho, que são condições adequadas ali para o ambiente hospitalar, como é que busca o serviço do CRM, como é que a população pode acioná-los? Presencialmente, nós estamos na Avenida Pedro II, na nossa sede aqui em João Pessoa. Temos também delegacias em Campina Grande, Souza, Patos, Cajazeiras, ou seja, ao longo de todo o estado, porque o CRM não é de João Pessoa, é da Paraíba, e nós estamos na Paraíba inteira. Além disso, nós temos nosso site, www.crmpb, CRM Paraíba, crmpb.org.br, e temos também nosso Instagram, @CRM Paraíba, ou seja, canais aos montes para as pessoas em casa ou presencialmente, indo lá ao CRM, tenho certeza que será muito bem atendido. Doutor Bruno Leandro, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui ao vivo no nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Eu que agradeço. Geralmente o CRM é convidado para uma polêmica que aconteceu com alguma coisa. Eu sempre falo que raramente me chamam para falar de coisa boa. Tá falando de coisa boa aqui com a gente. E aqui eu agradeço demais essa oportunidade de ter o contato com o seu público, de ter um contato com as pessoas, para que nós possamos divulgar o nosso trabalho e a importância dele para a sociedade. Não é um órgão corporativo para o médico, é um órgão para a sociedade inteira. E é isso que nós precisamos fazer, que o CRM chegue na casa das pessoas como um aliado, como algo positivo. Eu pago o intervalo comercial de 1 minuto e volto já com mais informações dentro do nosso Tribuna Livre da sua TV Arapuã.